Então tá, eu Para vou de compartilhar minha compartilhar. tela também, né, Maíra? Vou compartilhar a Isso, minha pode. aqui. Qual é a ideia, tá, pessoal? A gente trouxe primeiro, a Maíra trouxe essa, né, uma visão geral do Google, agora a gente fala um pouquinho do Google Drive, que é uma coisa que a gente já, muitos de vocês já estão utilizando, mas que é importante para a gente saber como funciona, trabalhar com a pastas, arquivos, enfim, para depois a gente partir para outras ferramentas mais de produção, como o Google Site, o Canva e outra que a gente vai trazer durante aí o próprio Google Presentation ali também, tá? Então a gente vai trazer aí hoje, nos próximos 2 encontros que a gente vai ter. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deve estar chegando. Tá, você já deve estar vendo a minha tela aí, certo? Valeu. Aham. Ó, então eu entrei na minha conta Google ali, como a Maíra estava colocando, né? E lá no canto superior direito, ó, as ferramentas lá e a organização, como a Maíra estava explicando, de que como é que eu prefiro, né? E aí a particularidade, né? O gosto de cada um, de acordo com com a sua utilização. Então aqui a gente tem agenda, né? Que a gente usa, né, muito para marcar, enfim, para organização. Aqui a parte do fotos também, né? Que muitos de vocês põem no celular, por exemplo, configurado, e as fotos ficam dentro, né, dessa ferramenta aqui. E o que, que acontece? Essa ferramenta aqui, ela vai ocupando espaço também. Então, quando eu falar no Google Drive, a gente vai ver que a ocupação trabalha toda a parte dos arquivos que a gente recebe. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. E os arquivos aqui que a gente consegue colocar também, tá? Deixa eu só... Desculpe, pessoal, que deu... Agora sim. Deixa eu desligar aqui, que senão fica complicado com o celular ligado. E aí, pessoal, então aqui a gente estava, que eu estava falando, a parte do Google Fotos que a gente tem, principalmente por estar configurado no celular, e aqui a gente vai então para o Google Drive, trabalhar então as ferramentas que tem aqui dentro, para armazenamento de arquivos, tá, pessoal? Então, todos os arquivos que a gente vai criar, que a gente vai, como textos, planilhas, vídeos, apresentações, que a Maíra vai mostrar para nós depois ali também, a gente vai estar aqui ocupando um pouquinho do espaço do Google, tá? Do Google Drive. E aqui no canto esquerdo, ó, pessoal, vocês percebam que essas contas gratuitas, que é a que eu estou utilizando aqui, ela tem um limite, né, de 15 gigabytes aqui, ó, tá? Que é um limite bom, mas ó, percebam que eu aí que não coloco muitos arquivos dentro, já estou ocupando 11. Então a gente tem que ter um cuidado aí na hora que a gente vai estar trazendo esses arquivos para o Google Drive. Quais são os arquivos que mais ocupam, né? Vídeo, áudio, enfim, tá? Todos esses aí são os que mais ocupam aí também, tá? Se vocês, né, precisarem, só ali no comprar vocês já vão ter, ó, valores, né, os 15 GB gratuito e 100 GB aqui, ó, com esse preço, enfim, se quiserem mais também, tá? Mas tudo que a gente vai mostrar aqui, de novo, não precisa financeiramente, né, gastar para ter essa conta. A conta free a gente consegue aí. Mas só vocês vão controlando, né, o espaço que vocês têm à disposição aí, tá bom? Nesse canto esquerdo aqui, pessoal, a gente vai estar vendo o principal menu do Google Drive, tá? Então, o meu Drive, onde estão os arquivos que eu criei, ou que, né, que eu trabalho, né, que tenho feito trabalho, algumas pastas também que eu criei. Aqui nos computadores é quando a gente quer que o nosso computador pessoal, a gente instala um cliente e ele fique sincronizando, ou seja, o arquivo que tiver no computador vai estar aqui no Google Drive. Lembrando, né, que o Google Drive é um espaço na nuvem da Google, tá? E aí a gente pode também instalar, a gente chama de instalar um cliente dentro do computador que ele faz sincronização. Então, à medida que tu copia, cria um arquivo no teu computador, ele automaticamente gera esse arquivo para a nuvem aqui também, tá?
Aqui, ó, todos os arquivos que foram compartilhados comigo, então percebo que tem arquivos aqui que alguém compartilhou comigo, depois a gente vai dar uma olhada também como é que funciona isso, mas alguém compartilhou esses arquivos aqui comigo, então eu posso dar uma olhada aqui. Aqui os arquivos recentes, tá? Ou seja, aqueles arquivos ali que, por último, que eu acessei, que eu tive acesso, né, que eu fui dar uma olhada, que eu editei, como um todo. Aqui a lixeira, tá? Então todos os arquivos que eu vou deletando vão cair aqui na lixeira. Inclusive, tá, pessoal, aquelas fotos que vocês tiraram lá no celular e que estava linkada com o Google Fotos, vai estar aqui. Então lembrem sempre, ó, de esvaziar a lixeira para que esse espaço não seja comprometido. Então, toda vez que vocês tiverem muitos arquivos aqui, esvaziar a lixeira para tentar diminuir um pouquinho esse espaço aqui e não ter problemas de lotar o espaço de armazenamento aí, tá? O estrela aqui, pessoal, depois a gente vai ver, mas é o favoritos. Então, quando tu vai marcar um arquivo, tu pode colocar ele como favorito e aí tu vai ficar aqui. Para que serve isso, Jones? Quando um arquivo assim que é mais acessível, né, que tu quer acessar mais vezes para não ficar procurando, que está dentro de uma pasta, de uma subpastas, coloca aqui para ficar mais prático o trabalho para vocês, tá? Aqui dentro do Google, tá, pessoal, tem algumas enfim, mais algumas ferramentas atreladas ao Google, né, Drive. Um deles, ó, é para a gente pode trazer arquivos, fazer uploads, ou seja, arquivos que estão no meu computador, que a gente consegue trazer para cá, ou uma pasta inteira, tá? De repente eu já criei a pasta lá no meu computador, tá lá, eu quero trazer para cá, então ele consegue fazer esse upload também. Outra forma é já criar direto um arquivo do Google Documento, né, que é um editor de texto para trabalhar o texto como um todo. Então isso ajuda também, tá? Depois aqui, pá, aqui planilha, então, né, lá muitos trabalham com o Excel da Microsoft lá. Aqui também tem o Google Planilhas que a gente consegue criar planilhas, inclusive trazer planilhas do Excel, enfim, daqui para lá também, fazer esse trabalho aí também, tá? Olha aqui, o Google Apresentações, que é o que a Maíra vai mostrar para nós agora em seguida, no final da capacitação de hoje. E quem quiser, né, fazer algum formulário também. Então, todos esses tipos de arquivos aqui, vocês podem criar automaticamente pelo próprio Google Drive, falando, né, que toda vez que vocês vão criando, vai criar, e vai ocupar espaço nesse espaço que vocês têm aqui embaixo aqui também, tá? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, em upload de arquivos, e aí eu vou procurar no meu arquivo aqui, enfim, vou trazer um arquivo. Ele está fazendo, ele demora um pouquinho aí, porque a gente também está conectado, tá? E a gente vai poder, então, subir arquivos, né? Quando a gente faz uploads de arquivos ali. Ou eu posso vir aqui, vou criar um arquivo texto, ó, vou criar um arquivo texto, né? Com todas as minhas referências que eu vou usar, vou colocar nome nesse arquivo, aqui, formação, hoje é dia 6 de 3 de 23. Ó, botei o nome no meu arquivo, ó, está criado. E olha aqui, ó, a estrelinha que eu comentei com vocês, né, que é o meu, se vai ser um preferencial, um arquivo que eu vou estar sempre utilizando, eu coloco a estrelinha ali também, ok? Ó, depois eu posso dar uma olhada e vou acessar esse arquivo de novo. Ó, tá aqui o arquivo que eu criei, já está dentro do meu Google Drive, e aí ele fica à disposição aqui quando eu quiser acessar, tá? Posso, né, como eu já tinha comentado, fazer o upload de pasta, né, dos arquivos, como um todo aqui também. Vou criar uma pasta aqui também, ou seja, para que servem as pastas? Para a gente organizar esses arquivos que a gente tem, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui, que vai ser a formação dia 6 de 3 de 23, parte 1. Ó, eu já tinha uma pasta aqui, aulas Google, que eu já tinha criado. Aqui eu tenho uma outra que eu criei agora, formação.
e aqui a pasta particular, né. Eu sempre sugiro, assim, que a gente componha, hã, os arquivos particulares, os arquivos pessoais, numa pasta separada para não ficar, né, todos junto aqui. Então eu sempre crio essa aqui que eu coloco os meus arquivos, de repente alguma coisa particular, e aí de acordo com as formações que a gente está ministrando, a gente vai colocando dentro de uma pasta para ficar mais organizado esses arquivos, tá. Então a ideia sempre é essa, né. Vou aqui em novo, nova pasta, e aí vou criando as pastas, né, para organização. Então, vou criar mais uma pasta aqui também, teste 2. Uma coisa que facilita também a organização desses arquivos e dessas pastas, tá, hã, é colocar cores. Então, percebam aqui que a gente colocou o vermelhinho, eu coloquei o vermelhinho nessa pasta. Se eu clicar com o botão direito sobre a pasta, alterar cor. Então, repetindo, cliquei com o botão direito sobre a pasta, botão direito do mouse, e vou colocar essa aqui como verde. Ó, então beleza, tá? Aí já tem ali, dá para ver, ó, coloquei como verde. Então, isso facilita o visual para te, né? Bom, eu sei que todas as minhas pastas amarelas são ferramentas Google, né? Toda a parte de teste aqui eu vou colocar com esse azul aqui, por exemplo, enfim, tá? Só uma questão de organização para que a gente consiga aí, de alguma forma, ir trazendo os arquivos que a gente vai criando e trabalhando dentro de pastas aí, para poder aí trabalhar e ter uma visão geral organizada, tá? E quem preferir, usar essas cores na pasta também, tá? Outra coisa, eu falei aqui para vocês, ó, no compartilhados aqui comigo, que a gente pode compartilhar esses arquivos, né. Então, eu posso criar um arquivo e compartilhar com as pessoas para a gente poder, hã, fazer um trabalho colaborativo, tá. E aí eu vou fazer isso agora. Eu abri esse arquivo, ó, ele vai carregando, e aqui ao no canto superior direito tem o compartilhar, estão vendo? Eu clico aqui e eu posso compartilhar com os e-mails. Ver aqui, Maíra. Qual é que é o teu e-mail, Maíra, por gentileza? Eu achei que até que eu já tivesse aqui, ó. Ó, mas aqui, por exemplo, vou pegar o do Renan, tá? É uma pessoa que eu vou compartilhar esse arquivo aqui. E aqui, ó, são 3 tipos de compartilhamentos que eu posso fazer com ele, tá? O leitor, comentador e o editor. Qual a diferença? Tá? O editor é o que tem mais, está mais aberto, ou seja, a pessoa vai poder editar o texto, vai poder modificar o texto, vai poder deletar o texto que tu fez lá. Então, um trabalho colaborativo bem colaborativo, ou seja, a pessoa pode realmente fazer toda a estrutura e desfazer a estrutura que está criada naquele arquivo. Tu pode também marcar o leitor, ou seja, tudo que eu vá escrever nesse texto, essa pessoa aqui vai apenas ler. Ela não vai conseguir editar, não vai conseguir modificar. Então é uma forma que eu tenho de que eu vou criando e as pessoas vão só visualizando, vão lendo o arquivo. E aqui, ó, uma opção, a terceira opção, que eu acho que é uma opção bem interessante, que é a comentador. Para comentários, fazer comentários, ou seja, eu vou escrever um texto e eu vou compartilhar, no caso aqui com o Renan, e ele vai poder fazer comentários, vão ficar pequenos comentários, mas ele não vai estar modificando o texto. Depois, se eu quiser, eu vejo os comentários do Renan, eu posso, em cima dos comentários, modificar o texto, mas ele vai colocando, além da leitura que ele tem, ele vai dar pequenos comentários, tá? Então, a ideia são 3 tipos de direitos quando a gente vai compartilhar esse arquivo. Leitor, só leitura, só visualização. Comentador, de comentário, de colocar comentário, as pessoas vão poder colocar, fazer comentários dentro do texto. E aqui o editor, que esse editor, na verdade, ele te permite que tu edite, modifique, né, acrescente, retire, delete o que está dentro do arquivo ali também.
tá? Então isso é importante para que a gente, na hora de fazer o compartilhamento, a gente saiba, o que que a gente quer, né, expor para as pessoas aí também, tá? E aqui a gente sempre recomenda, né, quando vai o e-mail para a pessoa do compartilhamento, dizendo o que que é o compartilhamento, o que que é esse arquivo aí também, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês também, ó. Aqui. Ó, aqui dá para fazer comentários no texto que eu havia comentado com vocês também, tá? E aqui toda a parte de edição, como a gente tem no Word, enfim, negrito, itálico, sublinhado, cores, enfim, que vocês podem estar explorando aqui no editor de texto do Google, tá?